Também. E hoje nós temos uma participação ao vivo também aqui no nosso estúdio. E já está por aqui para bater um papo com a gente, quem está acompanhando através do YouTube, já colocando as imagens aí, a presidente da Câmara de Maringá, a vereadora Majô. Eu vou ficar só no Majô, porque o sobrenome da Majô é muito difícil de falar. É chique. E eu confesso que eu escrevi lá, eu nem sei se está escrito certo. Mas, enfim, se tiver escrito errado, eu já tiro também, viu? Aí eu já coloquei, só que eu coloquei o primeiro nome como Maju, que é fácil identificação. Pra gente bater um papo no dia de hoje, pra quem tá nos ouvindo através do rádio, acompanhando através da internet também, a gente havia feito o convite pra Maju. Eu não tinha conseguido bater uma agenda, o dia que ela ia vir foi o dia que eu precisei sair para fazer os exames, fui na correria e abandonei aqui a programação. Mas a Majô está por aqui para bater um papo com a gente, presidente da Câmara de Vereadores de Maringá, para a gente falar de vários assuntos importantes aí para nossa comunidade. Majô, seja bem-vinda aos estúdios da Pinga Fogo FM 91,5 para bater um papo com quem nos acompanha nesse momento. Bom dia, Juliano. Bom dia, Márcio. A você que está nos ouvindo e também nos assistindo nas redes sociais. Eu vou falar uma coisa, viu? Meu nome parece difícil, mas não é. Ele parece ter muita consoante, mas não é tão difícil, não. É Capo de Bosque. Capo de Bosque. Capo de Bosque. Majô Capo de Bosque. Tá, mas agora eu quero saber o seguinte. O primeiro nome, como é que se pronuncia? É Majorri. Majorri. É Majorri, Caterine e Capo de Bosque. Sabe que eu tive a dúvida. Então o primeiro nome é difícil, o segundo é um pouco mais e o terceiro é extremamente complicado. Quando ela foi eleita, no dia eu falei, porque sempre foi Majô, a gente sempre conheceu como Majô, mas e agora? Será que é Marjorie? Porque não tem uma cantora chamada Marjorie este ano. Marjorie, né? Eu falei, será que é? Daí eu vi Rafael Greca, com toda a elegância dele, falando o primeiro nome dela. Eu falei, agora aprendi. Agora eu aprendi. O Greca é um grande amigo, nosso secretário de Estado. Veio a Maringá constantemente, a gente está sempre juntos, gosto muito dele. Ele foi visitá-la na Câmara. Foi me visitar na Câmara, ele é uma pessoa fantástica e estamos torcendo muito para poder viabilizar a candidatura dele para governo do Estado. E ele é chique na forma dele falar, né, e tal. Sempre falou da saudosa, eterna Margarita, né? Sua falecida esposa. Que ele, acho que todo mundo via o quanto o Rafael Greca amava ela, não é? E ele é chique na forma de falar. E quando ele falou, Majorri, eu falei, agora eu aprendi a falar o nome da presidente. Presidente, faço as palavras do Juliano também, seja bem-vindo aqui e obrigado por atender a gente para esse bate-papo com o nosso público. Não é comigo e com o Juliano apenas, mas com o público que acompanha a rádio do Pinga Fogo. Uma meia dúzia de pessoas acompanha a gente, né, Juliano? Várias meias dúzias, então. Meia dúzia aqui, meia dúzia na casa do lado, meia dúzia na obra um pouquinho mais à frente. Quem estiver assistindo a gente aí, ó, já dá um like. Um like pra gente saber quantas dúzias estão assistindo a gente aí. Se alguém sentar o dedo naquele negativo lá... Vai dar ruim, hein? O Márcio vai voltar a jogar praga, hein? E olha que a praga do Márcio pega, hein? Na hora do almoço, presente, a gente faz o seguinte, quem tá acompanhando a gente dá o like. Quem não dá o like, eu tenho uma praguinha que eu jogo lá pra pessoa. Esses corações duros aí, porque às vezes a pessoa tem o coração duro, não se inscreve no nosso canal, porque o nosso forte é o rádio, a nossa maior audiência é o rádio, nós somos uma emissora de rádio. Mas como programa de rádio, a gente se associou à internet, então retransmite também. Nós temos, nesse momento, o aplicativo da rádio, o Rádiosnet, não conta para ninguém que eu contei para a senhora, mas há mais de um ano nós somos o primeiro lugar de audiência entre as rádios ouvidas online em Maringá. Mas todas as rádios de Maringá. Pega todo mundo no pacote, mas não conta para ninguém que eu contei para a senhora. O pessoal não gosta disso. Só nossa meia dúzia que vai ser. Isso, exatamente. E temos aí a facilidade do YouTube, do Facebook, são outras plataformas também, mas o nosso foco é o rádio. E a ideia é trazer a presidente aqui, como nós fizemos com outros vereadores também. Eu não diria para apresentá-la, porque o povo já conhece ela, tanto que ela foi eleita, Juliano, e está agora... Foi eleita duas vezes, né? Foi eleita como vereador e foi eleita presidente da Câmara dentro desse rolo que tivemos no começo do mandato aqui. E vamos lá, a primeira pergunta. Tem sido um desafio para a senhora? Olha, tem sido um desafio, como para qualquer pessoa que fosse assumir essa função, né? É um baita de um desafio, uma responsabilidade muito grande, né? E eu sou movida a desafio. Então, quando surgiu a oportunidade, né, de me candidatar ao cargo de presidente da Câmara, a gente já prontamente iniciou as conversas, né? Já fomos falar com os colegas vereadores. Já lá atrás, quando fomos eleitos vereadora,
Na eleição passada, nós estávamos há 10 anos sem nenhuma mulher presidente da Câmara, na mesa diretora da Câmara. Fazia mais de 10 anos que não tinha uma figura feminina na mesa diretiva da Câmara. E logo depois que passou a campanha, no domingo, na terça-feira, comecei a conversar com os colegas vereadores, fui tomar café com um, almoçar com outro, para já começar a pedir voto para estar na primeira secretaria da mesa diretiva da Câmara. E depois, né, durante o mandato, quando houve a liminar, que o presidente foi afastado, né, devido a já estar aí há 4 eleições como presidente, a gente voltou a conversar com os colegas, pedindo a oportunidade de representá-los como presidente da Câmara e ele trazer um olhar diferente para o Legislativo maringaense, um olhar dinâmico, um olhar jovem, um olhar feminino também, para que a gente possa aí estar cada vez mais perto das pessoas. A Câmara é tão cobrada, né? E a gente precisa aí corresponder às expectativas das pessoas, que são altas e tem que ser. A gente não pode ter a expectativa baixa em relação à Câmara de Maringá, não. Maringá merece e nós vamos corresponder às expectativas. E aí, Majô, assumi a presidência da Câmara e agora com 23 vereadores, né? Porque nós tínhamos 15. Era um pouco mais fácil ou um pouco menos difícil? Eu acho que é aí. Um pouco menos difícil do que com 23. Porque precisa conversar com todo mundo, pensamentos diferentes. É difícil, hein? Ju, a sua fala Porque dentro de casa, eu e a mulher, a gente já tem dá pensamento diferente. Né? Imagina. Você imagina 23. 23 discutindo o assunto, não é? Com certeza. É mais desafiador até... Quando foi aumentar o número de vereadores, né? Eu sempre defendi aumentar o número de vereador, mas eu sempre fui contra aumentar o salário. Tanto é que todos os meses eu dou metade do subsídio de vereadora, eu dou para instituições da cidade que apoiam micro e pequenas empresas, que é o meu nicho de atuação. Sempre defendi a quantidade de vereadores, mas não a questão do salário. Por quê? O conchavo, né, o manuseio de 15 é mais fácil do que de 23. Então é mais fácil manter ali 15 embaixo da asa do que manter 23, né? Para quem governa mediante esse tipo de política, né? De controle. Né? Então, é mais desafiador, com toda certeza, está com 23 vereadores, mas a cidade de Maringá ganha muito, porque são mais bairros representados, são mais nichos representados. A gente tem aí uma cidade que cresceu muito nos últimos anos, a gente está com quase 430 mil habitantes, 3 bilhões de reais de orçamento público. E o que define a quantidade de vereadores, gente, é a Constituição, não é a Câmara que decide. Maringá poderia ter 25 vereadores, e olha só, o valor de custeio da Câmara é 5% da receita corrente líquida do município. Se for 5, se for 10, se for 20, se for 25, isso não muda. Então, o valor de custeio da Câmara é exatamente o mesmo, que é proporcional à arrecadação do município. Então, são mais pessoas representadas, né? São mais bairros, são mais nichos políticos representados, cada um tem uma maneira diferente. Tem causa animal, tem eu que defendo empreendedorismo, tem professores, tem pessoas da saúde, então dá oportunidade de mais nichos estarem representados. Esse começo de legislatura para vocês, de uma certa forma, ele tem sido até polêmico, eu diria, por conta de comportamento de vereadores, tem vereador novato, tem vereador mais experiente, tem vereador com problema na justiça, tem vereador querendo derrubar vereador, ali tem tudo, né? E uma das últimas polêmicas agora foi essa questão do aumento no número de assessores para cada um dos vereadores, não é? E isso gerou uma polêmica muito grande. É necessário? Por que é necessário? Bom, é necessário, tanto que foi colocado esse projeto, mas por que é necessário, presidente? Muito obrigada pela oportunidade de falar, né, com nossos ouvintes, com vocês também sobre esse assunto, porque quando a gente dá, às vezes, entrevistas, trechos vão para o ar. Agora você que está aqui assistindo vai poder entender um pouquinho melhor da dinâmica do trabalho do vereador. O vereador de Maringá, gente, até então, ele tem 4 assessores. É um chefe de gabinete, que faz a gestão do gabinete, um assessor parlamentar, que é quem cuida do trabalho legislativo do vereador, que é a atividade fim
da atuação do vereador e 2 assessores de gabinete, que são os vereadores que ficam mais na rua, são mais assessoria externa dos vereadores. E nos últimos anos, a cidade cresceu muito, né? Então, o trabalho do vereador, ele cresceu muito. São 3 bilhões de contratos para serem analisados, fiscalizados, a execução aqui em Maringá, para apenas um assessor parlamentar que tem essa atividade fim, né, mais técnica de poder auxiliar o vereador. E também, a gente com as redes sociais, com WhatsApp, Instagram, Facebook, a forma de comunicação das pessoas com o vereador, a porta de entrada aumentou muito, gente. Antigamente, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, não existia WhatsApp. Então, a única forma que as pessoas tinham de conversar com o vereador era indo até a Câmara Municipal e falando com ele. Hoje em dia, a porta de entrada mudou. Então, assim, a gente recebe dezenas de contato, né, de pessoas com solicitações, com reivindicações, com reclamações, com puxão de orelha. É o papel das pessoas, cobrar. O vereador é o cargo mais próximo das pessoas. Mais próximo. Então, todos os dias chegam dezenas de pedidos e de acesso ao vereador. E nós temos hoje, com essa dinâmica de rede social, as pessoas precisam e querem que sua demanda seja, ao menos, prontamente respondidas. Então, assim, você imagina o quanto de demandas que chegam nos gabinetes dos vereadores por meios diferentes para 4 assessores poder atender essa demanda quando toda. Então, além do trabalho de fiscalizar o executivo, que é muito grande. Então, o trabalho da ponta do vereador é muito complexo. E não é também só um trabalho de atrás de computador, de ficar atrás de uma mesa. Pelo contrário, o vereador tem que estar lá na ponta, o vereador tem que estar perto das pessoas. Então, essa demanda de trabalho é muito grande. E é por isso que os vereadores pediram e solicitaram mais apoio de uma readequação do seu corpo técnico que o ajuda no dia a dia. Inclusive, chegaram a sugerir ter um estagiário em cada gabinete. E eu penso um pouquinho diferente sobre isso. Nós vamos contratar estagiários na Câmara para a estrutura da Câmara, certo? Mas não para fazer uma atividade política no gabinete. Isso é uma demanda técnica, né? A gente sabe que a carga horária do vereador e dos assessores é grande. Não tem assessor que trabalha lá 6 horas e vai embora. No meu gabinete, por exemplo, vocês podem pegar a folha a ponto deles lá. É mais de 10 horas de trabalho, é 8, 10 horas por dia. Na Câmara, fora a atividade externa quando me acompanha. Esse assunto é um assunto bastante polêmico, mas eu fiz uma defesa do cargo aqui durante o nosso programa. Eu disse o seguinte: o que está sendo contratado é um assessor parlamentar. E esse assessor realmente ele é importante. Expliquei isso aqui no programa, porque é o cara que vai assessorar o vereador. Essa semana nós trouxemos um bom exemplo disso. Um levantamento feito pelo vereador Daniel Malvese, né? Daniel Malvese, sobre as horas extras da Prefeitura de Maringá. É um trabalho que demorou muito para ser feito. É um trabalho extremamente técnico e necessário, que é a função do vereador. Se o vereador não tivesse uma equipe técnica preparada, esse tipo de fiscalização não aconteceria. É difícil. Então, é um cargo necessário o assessor parlamentar. É polêmico, porque assim, vereador, como o vereador é mais próximo da sociedade, é o cargo que o povo bate mais. Talvez seja isso. Então, por isso que o povo, na cabeça das pessoas, o vereador não faz nada. Se reúne 2 vezes por semana e pronto. Aí ainda ter mais um assessor além do que já tem. Então, na cabeça da população é isso. Por isso que eu perguntei para a senhora o porquê é importante, que é necessário explicar o que se faz esse assessor. Tem alguma condição? Qual é Tem algum critério, né? Isso, o critério para essa nomeação, contratação. Muito obrigada por poder falar sobre esse assunto. Cada cargo que existe na Câmara, seja ele cargo de provimento efetivo, que é o servidor que vai lá, faz o concurso público e é convocado, ou o comissionado, seja ele o comissionado na estrutura da casa, certo? Que responde ao presidente, ou o comissionado do gabinete que responde ao vereador, existe um descritivo técnico de suas atribuições. Qual é a sua... quais são as características do trabalho que ele vai desempenhar. Então, é importante a gente dizer isso, porque as pessoas, às vezes, pensam que chama quem quiser, e não é assim. Até porque não é inteligente o vereador contratar uma pessoa que não tem qualificação para poder atender e ajudar ele no dia a dia. Então, assim, peraí... De burro ninguém tem nada lá dentro. Então, por que ele vai contratar alguém que não tem a condição ou que não vai corresponder
ao trabalho dele. Então, sim, existem critérios técnicos, cada um tem seus descritivos, todas as informações estão no portal da transparência da prefeitura, inclusive na nossa lei, né, no anexo da lei que nós aprovamos, tem todo o descritivo lá de qual é a atribuição, de qual é a função de cada um, mas o papel da imprensa, o papel do Ministério Público, o papel do observatório é fiscalizar e pedir informação. Gente, não tem problema nenhum em relação a isso, tem que pedir e nós vamos ficar felizes em poder esclarecer e falar sobre esse assunto. Porque quando a gente fala do aumento do número de assessores, o que vem na nossa cabeça logo é aquela... É para aumentar o cabide de emprego. Então, não é qualquer um que pode ser nomeado para esse cargo de assessor agora. Não, não é qualquer um. E também o vereador ele tem a responsabilidade de prestar o serviço dele. Se ele não trabalhar bem, a eleição está daqui a 4 anos. Então, não tem por que ele colocar alguém que não vai trabalhar ou que não vai corresponder ao que ele precisa. E é um cargo de livre nomeação e livre exoneração. O vereador pode, a qualquer momento, nomear e exonerar essa pessoa. Então, e é importante também dizer que a nossa lei ela não obriga os gabinetes a nomearem. Pelo contrário, ela deixa optativo ao vereador a nomear ou não. Como tem vereadores que disseram que não vão nomear e outros que vão nomear. E tá tudo bem, só tá dando a possibilidade, porque nós somos muito cobrados pelo trabalho do vereador e tem que ser cobrado mesmo. São recursos públicos que financiam o trabalho, tem que ser cobrado mesmo. Porque assim, quando foi falado, nós precisamos aumentar a estrutura para fiscalizar o poder público. Aí a gente começou a lembrar do que aconteceu nos últimos anos. A Câmara ela não fiscalizou o poder público de Maringá. Ela não fiscalizou, nós tivemos empréstimos onde os vereadores sequer, quando aprovaram, souberam qual era o percentual de juros que o município pagaria para empréstimos. Os vereadores da última legislatura, eles não sabem explicar para a comunidade onde foi utilizado esse dinheiro dos empréstimos, que era para recapeamento, quais bairros foram recapeados, qual percentual desse valor já foi gasto. Não fiscalizaram o que está sendo fiscalizado agora do contrato da PPP da iluminação. Quando foi contratado, foi de qualquer jeito, não houve nenhuma fiscalização. E agora... Se você me permite, essa semana eles votaram um projeto lá, autorizando a prefeitura a usar aquele recurso do empréstimo para a usina fotovoltaica. Sim. A Câmara passada aprovou o empréstimo para fazer usina fotovoltaica num terreno que não pode. Aí agora estão pagando juros do empréstimo sem poder usar o dinheiro. A intenção da usina era interessante. Excelente. Gente, eu quero muito falar sobre esse assunto, porque eu identifiquei esse problema em janeiro, quando logo... A senhora falou isso, no comecinho do ano, eu lembro disso. Em janeiro eu levantei essa bola, eu identifiquei um empréstimo de 80 milhões de reais, nos quais 20 milhões já foram solicitados. Nós estamos pagando juros sobre 20 milhões de reais, uns juros que não é barato, tá? Sobre 20 milhões de reais, para uma obra que não pode ser executada. Eu identifiquei isso lá em janeiro. Eu falei, poxa vida, como que a prefeitura faz o empréstimo mediante um projeto que vai construir uma obra que é importante, mas um local que pega uma área de preservação permanente, é um crime ambiental. Isso é muito sério. Então, nós já prontamente, em janeiro, falamos sobre isso na tribuna, fizemos requerimento para a prefeitura solicitação de medidas cabíveis, e na última semana passada, a prefeitura já mandou uma lei para nós vereadores, para que a gente pudesse autorizar mudar o objeto desse empréstimo, para que a gente possa, então, utilizar esse recurso que já foi... que a gente já está pagando imposto para outra finalidade. Porque foi muito grave o que aconteceu em Maringá. Não vamos admitir que esse tipo de coisa aconteça em Maringá. É um erro grotesco. É inadmissível a gente aceitar uma cidade como Maringá permita que isso aconteça. A parceria da iluminação, os vereadores da comissão estão tendo dor de cabeça para fiscalizar algo que deveria ter acontecido lá quando o contrato foi feito. Foi. E tem mais um ponto sobre isso. Os vereadores da comissão solicitaram uma auditoria independente e externa para avaliar o contrato. Porque, assim, nós, vereadores, nós somos cargos políticos, eleitos por você que está nos assistindo, para exercer a função de vereador. Esse trabalho, por exemplo, de analisar um contrato bilionário, como foi feito da iluminação pública, ele demanda uma série de características técnicas muito específicas que nós, vereadores, nem advogados que estão vereadores,
tem muitas vezes a condição de analisar tecnicamente isso. E olha só, nós também não temos na estrutura da Câmara Municipal pessoas com essa expertise. Então, a comissão solicitou uma análise técnica para a gente poder avaliar como tem sido a execução desse contrato. Porque olha só, gente, existe no contrato especificações técnicas de qual é o tipo de luz que tem que estar lá na ponta colocado no poste. Nós não temos condição técnica de dizer se está sendo atendido ou se não está sendo atendido. Nós precisamos de alguém técnico para isso. Nós precisamos também de alguém técnico para poder avaliar se no contrato diz que é preciso ter um representante da empresa na cidade, com as atribuições bem definidas via contrato. A gente precisa ter uma auditoria se isso está acontecendo. Então, a comissão solicitou, eu como presidente autorizei a gente abrir a licitação para poder ter essa auditoria externa, para poder a gente ter, então, um relatório independente, sem fator político, que a gente sabe que em órgãos públicos e políticos o fator político acontece, mas que a gente tenha isso de maneira fidedigna, real e eficiente que o maringaense merece. É um contrato bilionário que nós precisamos acompanhar, monitorar e, se preciso, sancionar alguma multa, se precisar recomendar que seja rompido o contrato, a gente tem embasamento para poder justificar isso. Porque senão, se a gente faz esse rompimento contratual, vão ser anos e anos e anos de processos respondendo. Com uma auditoria externa, se isso for avalizado, né, isso for orientado, nós temos já um respaldo jurídico para poder fazer isso. Sim, com certeza. Vereadora, um outro assunto polêmico, eu disse que esses primeiros 7 meses foi bem polêmico. A senhora recentemente autorizou a contratação de um trabalho de clipagem, né? Que muitos estão dizendo que a Câmara decidiu monitorar os órgãos de imprensa de Maringá. E eu vi o nosso nome na licitação. Tem lá o programa do Pinga Fogo também. Ainda bem que nós estamos lá, né? É sinal que repercute em alguma coisa. Nós temos, né? Imprensa séria, imprensa deve ser respeitada. E, com certeza, o programa Por que Pinga disso? Fogo. Porque, assim, gente, nós somos uma instituição pública, que nós somos cobrados pelas pessoas pelo trabalho que a gente presta. Nós precisamos ter, isso é um trabalho de clipagem que sempre aconteceu e sempre vai acontecer. E não é só porque é uma Câmara de Vereadores. Órgãos públicos, como prefeituras, câmaras, às vezes autarquias, também precisam acompanhar o que a imprensa está falando. Universidades. Então, é um trabalho de clipagem que todo trabalho de comunicação, toda entidade séria faz um trabalho de clipagem com imprensas e com instituições sérias que falam sobre os assuntos, como é a Rádio Pinga Fogo. Então, é um trabalho que já existe e sempre vai existir. O que acontece é que nós estamos, presidente da Câmara, e o meu olhar é um olhar de inovação, é um olhar de modernização, é um olhar de eficiência. E hoje, esse serviço de clipagem é feito por uma servidora de carreira muito competente, aliás, que faz esse trabalho. Só que, assim, é um exército de uma pessoa só, que ela não consegue dar conta de acompanhar rádio, todos os programas de rádio, todos os programas de televisão, fazer cortes para a gente poder saber o que foi exatamente falado, para poder esclarecer dúvidas sobre o assunto, para poder trazer notas de esclarecimento, para poder responder às cobranças que nós recebemos, e que isso é muito válido. Ela acaba se restringindo a um trabalho mais online, de trabalho em blogs, né, em sites institucionais, o que também é válido e importante, mas não consegue fazer isso da maneira ampla como precisa ser feito. E hoje a gente tem inteligência artificial, softwares e diferentes sistemas que fazem isso de maneira automática. Então, nós modernizamos um trabalho que já acontece, que vai custar menos da metade do subsídio, do salário da servidora, entregando uma ampla atuação. E essa servidora, que é extremamente competente, vai poder se dedicar a produzir matérias e conteúdos jornalísticos, que é a atividade fim do seu contrato, do seu serviço de contato com a Câmara Municipal, e ela vai poder exercer exclusivamente isso. Então, a gente está modernizando por um valor menor do que o custa hoje para a Câmara, porque não pensem que não custa, porque tem hora de trabalho, tem água, tem luz, tem telefone, tem internet, tem equipamentos. Então, tudo isso tem que ser colocado, né, na ponta do lápis. E eu tenho buscado fazer uma gestão eficiente. Por exemplo, servidores que estão na Câmara, que fazem serviço operacional, desde 2017 não tem um uniforme novo para eles. Desde 2017. E eu autorizei fazer
né, a compra de novos uniformes para as pessoas. Porque, gente, a gente sabe, o serviço operacional, ele demanda, né, ele tem uma série de requisitos que a gente precisa atender. Então, a gente está buscando fazer uma gestão eficiente, fazer uma aplicabilidade do recurso da ponta, né, que é da Câmara Municipal, de uma maneira que seja eficiente, que é o necessário. Porque, às vezes, tem economias que são burras, para a gente poder falar o português, claro, né? Nós temos que ser uma gestão eficiente, que é aplicar da melhor maneira possível o orçamento. Como é o caso dessa questão do clipe. Então, a gente está gastando menos e entregando mais serviço. Presidente, quando teremos o prédio da Câmara pronto e sem precisar gastar mais dinheiro com aluguel naquele prédio ao lado? Ou isso não vai acontecer? Bom, muito boa a sua pergunta, Juliano. Bom, a Câmara aumentou de 15 para 23 vereadores no ano de 2021, né? Que foi 2021, 2022, salvo engano. Eu não estava vereadora na época, mas foi algo pensado, né? Não foi criado, aumentado os vereadores no ano passado, 2024. Em cima da hora. Em cima da hora. Então, foi uma readequação feita, necessária. Final de né? 22 que aumentou. Final de 22. Então, nós tivemos aí 3 anos para poder... 2 anos inteiros, ao menos, para poder... adequar. Acontece que a obra começou no meio do ano passado, em 2024, e a licitação preveu essa obra, que é grande, gente, não é pouca coisa, não. São vários gabinetes a mais, tem setores a mais que serão atendidos, né, que vão ser readequados na estrutura da Câmara, para uma execução de uma obra de 5 meses. Uma obra desse tamanho. Né? Então, a empresa fez o que pôde, não havia projetos sobre o local da Câmara. O prédio é muito antigo também, não tinha referência nenhuma. Então, a empresa foi iniciar a obra, a gente estourou cano, aí para tudo. Aí não tem projeto de energia, né, elétrico, não tem projeto de encanamento, então... Houveram alguns Descobre uma viga onde ninguém sabia que tinha. Nós temos o poço artesiano também. Então, é um espaço, como não é uma construção do zero, é uma reforma. É pior, né? É pior porque não tem espaço de manobra para equipamentos, né, que poderiam ajudar. Então, tem uma série de desafios quanto a isso. Então, a obra acabou atrasando a sua execução, né? Então, a partir deste ano, em janeiro, presidentes anteriores autorizaram um prorrogamento, né, uma prorrogação do prazo, que foi até julho agora. Eu assumi a Câmara no finalzinho de março, vamos colocar aí, começo de abril, eu estava presidente da Câmara. Na primeira semana, chamei a empresa para conversar, falei que daqui para frente não tem tolerância para eles, nós queremos que seja entregue o que foi contratado no menor tempo possível para que a gente possa fazer. Tanto é que nós tivemos a evolução da obra, se vocês avaliarem, quando eu assumi a presidente da Câmara para hoje, a porcentagem de evolução orçamentária foi maior do que no período todo anterior da obra. Porque a gente tem cobrado eles insistentemente em relação a isso. Eles estão fazendo o máximo que eles podem, a Câmara também está fazendo o máximo que ela pode em relação a isso. Eles pediram um aditivo de tempo, pedindo para que até novembro eles consigam entregar essa obra de maneira definitiva. O contrato, né, ele vai se encerrar dia 24 desse mês. Nossa equipe jurídica está analisando a possibilidade disso. E aí nós, quanto gestores, temos que pensar no principal contribuinte, que é quem está na ponta. O que vai sair mais econômico e mais eficiente para as pessoas? Parar uma obra agora, no estágio que está, para iniciar uma nova licitação com uma outra empresa... Meu Deus, vai 2 anos. Vai 2 anos, né? Então o custo disso é grande. O custo aumenta e o tempo também. O tempo também. E aí, assim, a obra que hoje está iniciada, ela vai ficar... a chuva, o sol, isso pode causar até problemas estruturais para a obra. Pode acontecer de ter uma nova licitação e não tem nenhuma empresa que queira continuar a obra do vizinho. Vamos combinar, ninguém sabe que foi aterrado ali. Então é difícil para uma obra assumir uma continuidade, né, do serviço. Então nós estamos analisando junto com os setores jurídicos da casa, a possibilidade da gente prorrogar o tempo, pensando que isso é a menor
dos prejuízos para as pessoas. Com o mais certeza. barato e é o que vai ser mais eficiente para as pessoas. A gente vai tomar essa decisão aí nos próximos dias, para que a gente possa, então, poder bater o martelo. Mas já adianto que o que nós conseguimos entregar em 3 meses foi mais do que muito tempo anterior. E aí, por conta disso, também teve que se contratar uma empresa de segurança. Porque para fazer a segurança do prédio locado, que é o puxadinho da câmera, não fique bravo, a gente está chamando de puxadinho lá. Eu já trabalhei no puxadinho, hein? A senhora foi para lá, foi colocada lá no começo, né? Houve a necessidade aí de ampliar a questão da segurança, porque alguns servidores efetivos da Câmara estavam recebendo mais do que a senhora como presidente, inclusive por conta de horas extras. Mais do que ministros de STF. Não é? E aí teve que... Agora a decisão foi contratar uma empresa terceirizada, é isso, presidente? Isso, então vamos por partes. Se o TDAH bater e eu esquecer de responder, Não, você eu me lembro, eu me lembro. Então, assim, a Câmara, o prédio da Câmara, ele já tem mais de 30 anos. Ele foi construído lá em 1900 e bolinha. E não tem espaço físico para a gente crescer a Câmara, não só pensando a estrutura política de vereadores, mas setores da Câmara, setor de diretoria de assuntos legislativos, diretoria financeira da Câmara. A gente está aumentando a cidade, a demanda da Câmara aumenta, gente, todos os anos. Então, e nós não temos espaço para crescer. E o espaço lá está limitado hoje, por conta disso. Então, a questão do anexo, ele foi feita, né, para atender essa questão dos gabinetes dos vereadores, mas já tem setores da Câmara que já estão instalados lá dentro. Por quê? Porque não temos espaço físico hoje no prédio atual da Câmara. A gente está com a Escola Legislativa funcionando exclusivamente no anexo, a gente está com o setor de comissão, ouvidoria funcionando no anexo, para além dos gabinetes dos vereadores. Então, muito provavelmente, já quero até adiantar para vocês, que após a reforma da Câmara, a gente consiga atender os vereadores no gabinete, pode ser que nós precisemos manter o aluguel do prédio para setores da Câmara que demandam de mais servidores, que não tem aonde aumentar. O setor de imprensa, por exemplo, a gente tem 6 funcionários para uma sala de quantos metros quadrados? Vamos pensar, uns 30 metros quadrados? No máximo. Então, assim, não tem para onde crescer, gente. Não tem para onde ir. Então, pode ser que a gente tenha setores da Câmara que a gente precise realocá-los para o anexo. Mas isso está sendo estudado junto com a diretoria da Câmara e com a mesa diretiva da Casa. Sobre a hora extra, quando isso estourou na minha gestão, mas isso é importante dizer que hora extra, gente, o servidor que faz a hora extra, ele faz ela no mês e nós pagamos no mês seguinte. Então, no mês de janeiro, foi quando se iniciou essa obra para poder formar os gabinetes lá. Quase não se foi feito hora extra. Quando se iniciou o trabalho dos vereadores e desses setores lá no anexo, foi então que nós precisamos ter servidores da vigilância para acompanhar. Gente, são pessoas que entram e saem, são servidores que precisam de segurança, são vereadores que precisam de segurança. A gente teve uma vereadora sofrendo ameaças, com um BO feito, identificado quem era que estava ameaçando. Então, nós precisamos zelar pela integridade física de todos os servidores que estão trabalhando no anexo, bem como os agentes políticos e os agentes efetivos da casa. Em fevereiro, se tomou a decisão de se colocar o vigia da casa no anexo. O que acontece? Nós temos hoje 5 vigilantes concursados na casa. E a licitação de vigia armado, ele é feito para o prédio principal da Câmara. Por serem vigias armados, eles não podem, e também por conta do contrato ser do prédio principal, eles não podem cobrir o prédio do anexo, isso é contrato. Então, para a gente ter o vigia armado lá no anexo, nós teremos que ter também um outro cofre lá para poder guardar a arma, não pode sair de um lugar para o outro, essas questões técnicas que precisam ser feitas. Então, o setor de vigilância, sob o responsável, o nosso servidor de carreira, que é o coordenador, que é o responsável por isso, ele teve que autorizar que os vigilantes fizessem hora extra nos dias que eles não estariam trabalhando. Eles trabalham uma jornada de 12 por 48. Importante dizer que, na gestão do ex-presidente Ulisses Maia, a jornada de vigilante era 12 por 36. Foi passada de 12 para 48. Então, ele trabalha um dia e ele folga 2 dias. Nesses 2 dias que ele não está trabalhando, é o período que ele poderia, se convocado, se necessário, fazer a sua hora extra. Então, assim, dos 5 servidores, apenas 2 aceitaram fazer hora extra para poder cobrir o anexo. Os outros servidores, por questões familiares e pessoais, eles não
aceitaram fazer essa hora extra. E não houve nenhum problema na comprovação de hora extra, nada disso. De maneira Tanto alguma. que elas Agora, foram pagas. Foram trabalhadas. Foram trabalhadas. O que acontece? Como apenas 2 fizeram, o valor pago da hora extra... O acúmulo foi maior. Foi mais concentrado em 2 servidores e não foi diluído entre mais servidores, que o valor acabaria sendo menor para cada um deles. Mas quando isso estourou na minha gestão, então você imagina assim, começou a fazer em fevereiro, se pagou em março. Se fez em março, se pagou em abril. Se fez em abril, se pagou em maio. Eu só assumi em abril a Câmara, certo? Então, quando isso estourou em maio, né, já estava na minha presidência, na minha gestão à Câmara, eu fui verificar, então, as horas extras dos anos anteriores. Como gestora, eu estou gerindo a Câmara Municipal. Peguei o levantamento e já identifiquei que, nos últimos anos, o déficit de vigias, até porque o vigia é uma profissão que, assim como a recepcionista, foram extintas de concurso. Não se pode mais fazer concurso para o cargo de vigia aqui na Câmara de Maringá. Então, a terceirização é mais barata e é mais eficiente, certo? Então, eu já levantei que nos últimos anos, o déficit de vigias já tem sido a principal motivação para se efetuar horas extras da Câmara Municipal. Já é um problema há muito tempo. Já é um problema de anos. Se agravou por conta do anexo, que nós precisamos ter todos os dias um vigilante lá para poder garantir. Mas a licitação, gente, é um processo burocrático, né? E tem que ser, porque é coisa séria, é dinheiro público. E aí a gente faz a licitação, aí uma empresa impugna a outra, entra com recurso, atrasa. Então, acabou atrasando. E nós tivemos somente agora, no mês de junho, finalizado esse processo, que se iniciou lá em fevereiro com a contratação da empresa terceirizada para poder realizar esse trabalho. Então, assim, quando estourou isso na minha gestão, nós imediatamente fizemos um SEI, que é o comunicado interno, parando 100% as horas extras da Câmara Municipal de Maringá. Então, o que nós fizemos com isso? A gente realocou o que dava. Chefes de setor, eles não recebem hora extra, porque eles têm uma função gratificada. Então, o chefe de setor passou a ficar trabalhando mais dobrado, vamos dizer assim, para poder diminuir essa hora extra. E o que acontece também que nós identificamos, o que, do meu ponto de vista, é algo até grave, é que se pagava a hora extra acima do valor do teto constitucional para isso. E nós também, nesse mesmo comunicado, determinamos, não se paga mais hora extra e bem como não se paga mais acima do teto. O que acontece? Existe uma regulamentação para isso, né? Então, por isso que nós pagamos até mês passado hora extra, porque se paga até o teto, o que ficou se paga no outro mês. Tem então, o residual, aí que fica... Isso, perfeito, Márcio. Essa é a leitura do que aconteceu. Então, nós determinamos que parasse de pagar, pedimos esclarecimentos acerca de hora extras de 70% do valor da hora, porque é uma coisa 50%, coisa 70%. Nós pedimos esclarecimentos quanto a isso, e também determinamos que não seja pago para além do teto obrigatório para isso. Ainda o teto ainda se dá um valor considerável, mas de qualquer maneira, assim, gente, as horas extras foram realizadas. Eu não posso, é desumano, eu pegar um servidor que fez uma hora extra e não pagar ele. Não tem isso condição, é verdade. foi não, aí é realizado. errado. Foi realizado, mas a gente entende a comoção que aconteceu sobre isso, é entendível, é aceitável, vocês estão completamente com razão. É porque o valor chama atenção. O valor chama atenção. Você tem mais uma pergunta? Eu posso já. Eu vou soltar mais uma bomba para ela aqui. Vamos ver se ela vai. Nós temos uma outra polêmica na Câmara. Temos outra polêmica na Câmara. Aqui eu não quero a opinião da senhora sobre isso, o seu voto, eu não quero isso. Mas como a senhora tem avaliado a existência ou o trabalho da comissão processante contra a vereadora Cris Lauer, que está acontecendo lá na Câmara também? Obrigada também pela oportunidade de falar sobre esse assunto, Márcio. A gente entende que todos os vereadores que estão vereadores foram eleitos pela população para serem vereadores. Né? Então, a gente entende que isso é uma coisa... as pessoas escolhem os vereadores. A questão da Cris Lauer foi que ela recebeu uma condenação em primeira instância, né, do juiz aqui a respeito de uma improbidade administrativa, né, e aí vocês podem convidá-la para falar mais sobre esse assunto. E um maringaense, legitimamente, de acordo com a Constituição, entrou com um processo pedindo a cassação dela, citando dois mecanismos para isso acontecer. O primeiro seria o Código de Ética da Câmara e o segundo, o Decreto-Lei
de 1900, Decreto-Lei 201 de 1967, né, que é um decreto-lei a nível federal. Quando chegou até a Câmara, prontamente nós convocamos a mesa diretiva da Casa, eu já estava presidente nesse momento, convocamos a mesa diretiva da Casa e pedimos ao setor jurídico que avaliasse, né, a situação. O jurídico entendeu que não se fazia, não se tinha motivos para se abrir isso via comitê de ética da Câmara. Então, nós quanto vereadores, mesa diretiva, votamos pelo arquivamento disso, desse processo, dessa provocação feita pelo munícipe maringaense. O munícipe entrou pedindo, né, via justiça, uma reformulação disso, para a gente poder falar uma linguagem que as pessoas entendem. Pediu, foi na justiça para pedir que isso seja feito. Ele recorreu e ganhou, vamos dizer assim. O juiz mandou, tem que abrir. Foi então que nós acatamos imediatamente a decisão do juiz, abrimos o processo e iniciou-se então o processo. Foi sorteado 3 vereadores para fazer parte da comissão, é o vereador William Gentil, presidente, o vereador Sidney Teles, relator, e vereador Maninho, membro da comissão. Eles têm, de acordo com o Decreto-Lei 201 de 67, 90 dias para fazer o processo. Estava marcado para o dia de hoje já as oitivas das testemunhas que a vereadora colocou na relação do processo. Ela colocou 20 testemunhas. E o decreto-lei estabelece 10 testemunhas, a vereadora arrolou 20 testemunhas, né? A comissão agendou para hoje a oitiva de 13 testemunhas, mas o advogado da vereadora não estava em Maringá e pediu para ser remarcado, e foi remarcado para o dia 28, né? Essa oitiva das testemunhas. Então, está no processo, após a gente fazer as oitivas, né? Os vereadores fazerem as oitivas, vai para um posicionamento do relator. E aí, depois, vamos para plenário poder apreciar ou não o voto do relator sobre isso. Certo. A senhora contou o contexto, mas não me falou o que a senhora acha disso. A senhora não pode falar ainda, não pode se pronunciar. O que você pensa sobre isso? O processo a gente entende, mas é cedo para analisar? A senhora não está convencida de nada ainda? Eu preciso ter acesso ao relatório da comissão. Hoje, como eu sou presidente da Câmara, eu até prefiro não me envolver no dia a dia das atribuições da comissão processante, para não parecer que há alguma interferência ou algo nesse sentido. A senhora não interfere? Não interfiro de maneira alguma. A comissão, ela como eu vou dizer, ela é independente. Perfeito, mas ela é independente. Assim que a comissão emitir o seu relatório, eu vou poder ler, né, e a gente poder, mediante todos os vereadores, poder fazer mais, como eu vou dizer, ter mais uma opinião mais formada sobre isso. O que eu tenho hoje é acesso aos autos do processo que a vereadora foi condenada e que ela está recorrendo, não está condenada e transitada em julgado, né? É importante a gente poder frisar isso é algo também. Importante. Isso é algo importante. Porque então, se lá na frente a justiça falar, não, ela não precisava ser cassada. E aí? Como é que vai fazer? Porque a decisão em primeiro grau, o juiz decidiu justamente isso. Que não teria sido algo, um potencial muito alto a ponto de perda de... Ela não foi condenada a perder os direitos políticos. Ela foi condenada a devolver o dinheiro e pagar uma multa, o valor dobrado. Isso é fato. E é isso, a gente precisa explicar que isso nem é uma defesa da vereadora Crisal. Não estamos fazendo uma defesa da Crisal, estamos fazendo uma defesa do rito processual, que tem que ser atentado pelos vereadores, porque na eventual cassação dela, lá na frente, uma eventual absolvição na justiça, e aí, como é que a Câmara vai fazer? A gente pode estar diante de um problemão aí. Mas é só polêmica lá também, hein, presidente? Eita, atrás de vixe, viu, Márcio? Porque tem muita coisa ali. Tem esse projeto do aumento dos assessores ali. Rachou a mesa. Agora, porque a senhora não teve os votos de todo mundo da mesa também. A senhora tem que lidar com cada situação lá também, né? Política, meu amigo, política. Mas faz parte. A gente tem muito claro que nós conseguimos seguir o rito processual completamente adequado e completamente de acordo com a lei. Tanto é a senhora botou ordem lá, viu, presidente? Juliano, era uma confusão, porque tem muito vereador de começo de primeiro mandato. A senhora é de primeiro mandato também. Eu estou imaginando agora com os novos assessores o mundo de requerimento que vai ser encaminhado para a prefeitura. A prefeitura não vai dar conta de responder nada.
Mas já está com Nada, recordes, né, Juliano, de requerimentos. A gente teve nos primeiros 3 meses de 2025 mais requerimentos que o ano passado. E agora? Tá tendo regime de urgência para requerimento. Agora, não dá tendo? Agora, eu vou falar uma verdade. Tem vereador comemorando que foi aprovado o requerimento dele para pedir uma resposta para a prefeitura de algo que ele poderia pegar o telefone e ligar para o secretário Wagner Múcio, para o Brambira, para qualquer outro secretário, por nada, e falar, viu, dá um jeito aqui no postinho que tá faltando um enfermeiro para fazer curativo. Vereador comemorando a aprovação de um requerimento. Eu entendo a preocupação sobre isso, Juliano. Até se você for analisar a quantidade de requerimentos, meu gabinete é um dos que menos faz requerimentos e indicações, né? Justamente por ter o mesmo entendimento que você nesse sentido. Mas o requerimento, para o vereador, ele dá uma obrigatoriedade da gestão responder aquilo em um determinado prazo. E a gestão responde dentro do prazo? Eles são obrigados a responder. E aí, o vereador, ele tem um papel para falar para o munícipe lá, tá aqui, eu consigo comprovar que eu fiz solicitação, olha aqui, tô trabalhando por você. Que dá, não dá, que tem como, que não tem como. Isso, então é uma forma de formalizar o pedido. Então, por isso que eu saio em defesa dos vereadores de que o requerimento é um meio legítimo para se atender, né, aquela demanda que o vereador recebe lá na ponta, ela está sendo encaminhada para ser resolvida. Mas é muito pequeno para vocês, presidente. É muito pequeno para o vereador isso. O vereador não é autoridade na cidade. Vocês são autoridade na cidade. Vocês têm autoridade de pegar o telefone, ligar, o secretário responde na hora. Nenhum secretário vai ser maluco de não responder um vereador de Maringá. Vocês são autoridades. É isso que a gente cobra aqui, os vereadores. Vocês se vistam da autoridade que vocês têm. Liga para o secretário. Secretário, eu preciso resolver aqui, Dona Maria. Não precisa de documento, não. Falou com o secretário na frente da Dona Maria, ele vai atender. E depois a Dona Maria fala, vereador, atendeu mesmo. Porque isso aí nivela os vereadores por baixo. E isso aqui é uma crítica mesmo aos vereadores de Maringá. É uma crítica. Vocês estão sendo nivelados por baixo. Não vai por aí, não. Sabe? O povo colocou a votação em vocês, a confiança, porque o povo espera mais de vocês. Vocês são autoridades da cidade. Eu digo porque, às vezes, assim, o vereador comemora um requerimento pedindo a informação da prefeitura se tem qual a probabilidade da instalação de um ponto de ônibus coberto na rua tal, em frente ao número tal, lá no Tarumã. Mas ele não deveria cobrar a prefeitura de uma resposta sobre a substituição de todos aqueles pedacinhos, aqueles palanquinhos de madeira. Topo de madeira. Por pontos de ônibus, ou num bairro por inteiro, ou na cidade por inteira. É muito específico. É o buraco na frente da casa do Márcio Gomes. Não, tem que ser o tapa-buraco lá na região do Jardim bairro, Itália. Bairro. Algo nesse sentido. Porque senão a prefeitura perde muito tempo também respondendo coisas pontuais que não tem como responder naquele momento. A resposta acaba sendo vindo aquela resposta vaga, que não responde nada. Mas a gente entende a senhora também, porque aqui a senhora está para defender os vereadores e vai defender. A senhora é presidente deles, a gente entende isso, mas é só uma crítica, uma leitura, que às vezes é até uma colaboração com os vereadores. Sabe, essa leitura que a gente tem, que o requerimento, eu usei esse termo essa semana, o requerimento é para o presidente de bairro. O presidente de bairro que vai fazer, vai formalizar, vai lá no 156, formaliza isso. O vereador é autoridade, sabe? E tem que se investir da autoridade que tem para fazer isso. A gente pode discutir, a gente pode elevar o nível das discussões na cidade. Tem assuntos importantes. Nós tivemos aí uma declaração do secretário, tanto de Educação quanto de Saúde, na própria Câmara, de que a coisa está feia financeiramente falando, na saúde e na educação. Nós temos que ir para cima disso aí. Não, vocês não. Eu vou colocar a senhora numa fria agora, mas eu vou perguntar. Se não quiser responder, não tem problema. Vocês não identificaram, do começo do ano até agora, tem uma necessidade de abrir uma CPI contra a gestão anterior? Só para a gente poder encerrar a caixinha sobre os requerimentos e indicações? Sim. Agora é o meu TDAH que foi longe, né? Não, mas vamos falar sobre isso. Eu tenho buscado alternativas e formas da gente poder qualificar esse trabalho legislativo do vereador e dos seus assessores. Uma das formas para isso é parceria com a Escola Legislativa da Assembleia do Estado do Paraná. Eu estive em Curitiba semana passada, fui convidada pelo Sebrae para estar num evento deles lá, eles fizeram todo o custeio da minha ida para lá, hospedagem, tudo, enfim.
E está vindo na capital, tem que passar na Assembleia, tem que passar, falar com o secretário de Estado, aproveitar para trazer recursos para a cidade. Fui na Assembleia, conversei na Escola Legislativa e nós vamos trazer aqui para a Câmara de Maringá uma capacitação de técnicas legislativas e aí vai entrar essa questão. O que é requerimento, o que é indicação, o que é ofício, o que é a ligação, vamos dizer assim, para poder dar esse subsídio. São 8 vereadores de primeiro mandato. E eu me incluo como vereador de primeiro mandato. Então, a gente tem muitos que já estão aí há mais tempo, né? E já entendem mais como funcionam. Os novos, não. E tá tudo bem, gente. E tem uns que estão lá há muito tempo e parece que não entenderam nada até agora. Mas a gente tá não vou falar de nomes. Nós estamos buscando alternativas de qualificar esse trabalho, porque a empresa tem que cobrar mesmo. Sim. Então, a gente está buscando formas da gente poder proporcionar. O que eles pediram em contrapartida? Bom, a gente manda o servidor nosso lá para poder falar sobre esse assunto. Se vocês puderem pagar a hospedagem e a passagem deles, para nós já ajuda. Então, nós estamos buscando viabilizar isso para que isso possa acontecer com celeridade e também com urgência aí para que a gente possa resolver sobre isso. Sobre CPI, a CPI é um mecanismo muito sério, muito importante e que deve ser feito assim que nós entendemos que isso é realmente necessário. E a CPI, né, no meu entendimento, né, Márcio, nós temos que verificar questões mais ilegais do que conceituais. O que eu vou querer dizer? O que eu estou querendo dizer com isso? Uma coisa é uma má aplicação de recurso. Incompetência. E outra coisa é uma ilegalidade, é algo que demanda um processo nesse sentido. Por isso que nós instalamos nessa questão da PPP de iluminação uma comissão de estudo para poder verificar até que pontos. Pode ser que a comissão de estudo se encaminhe para uma CPI. Mas a gente precisa primeiro ter... Basear isso, né? Embasar. Isso, embasar. Então, uma coisa é o mérito, né? Como o Juliano falou a respeito dos empréstimos. Né? Isso, uma coisa é o mérito, o conteúdo do que o prefeito anterior decidiu fazer. Outra coisa é ilegalidade, não é ilegal. Né? Então, a gente precisa ponderar isso. Até porque a gente teve as contas do prefeito Ulisses Maia, foram aprovadas, foram recomendadas, né, a sua aprovação. Caiu índices importantes em assistência social e outras informações que precisam ser avaliadas e melhoradas com toda certeza, mas a gente precisa buscar alternativas que vão, de fato, trazer resposta, eficiência, para além de fatos políticos e manchetes. Entende o que eu quero dizer? Entendi. Então, mas a preocupação é extremamente válida e nós estamos, sim, atuando para que a gente possa encaminhar como a gente precise, da melhor maneira possível, os trabalhos aqui da Câmara Municipal. Isso é importante. Como essa questão só desculpa te interromper e complementando, sobre a questão da usina fotovoltaica, por exemplo. Eu poderia ter proposto uma CPI sobre isso. Mas eu entendo que era menos danoso para a prefeitura mudar o objeto e buscar formas de resolver o problema, né? Resolver o problema. E não criar manchete sobre isso. Resolver o problema. Não, entendi. Eu acho que às vezes é necessário, que às vezes gera uma revolta na população, mas só que você precisa ter a margem mínima de ilegalidade para poder entrar com algum processo um pouco mais complicado, como a CPI. Sério, né? Exatamente. Juliano, acho que a gente eu ia usar um termo, mas é ruim, eu ia falar metralhamos de perguntas, metralhar é ruim, né? Acho que a gente fizemos muitas perguntas aqui para a presidente. Eu disse que ela colocou ordem, agora há pouco eu usei esse termo, porque é o seguinte, lá tinha coleguinha, interrompendo o coleguinha no momento do pequeno expediente, mas o coleguinha tinha o direito dele de pedir para falar, ele não pede, daí quer usar o tempo do outro e tal. Esses dias eu ouvi, ela falou, acabou. Agora é o seguinte, um não interrompe o outro, deixa o outro falar, né? E tal. Mandar um abraço para fulano que tá aqui. Oxe. Deixa o outro terminar de falar. A senhora é brava, presidente? O que você acha do que você Eu acho que ela é brava só pelo olhar aqui. Ricardo, eu sou brava, Ricardo. É nada. Não, eu sou assim. Aquela risada dele, ele não me convenceu. Ricardo, vem aqui, passa na RH depois. Brincadeira. Eu sou uma pessoa assim. Eu sou uma pessoa muito extrovertida. Eu sou uma pessoa muito leve de conviver. Mas tem momentos que a gente precisa ser firme e tem momentos que a gente precisa ser mais flexível. Sim. Então, eu acho que o segredo da vida é a gente saber equilibrar os momentos de ser firme com os momentos de ser sério. Então, assim, poxa, não fica pisando no meu pé. Eu sou gente boa, eu vou responder, eu não fujo de pergunta. Mas, poxa, não fica usando de má fé comigo. Não fica pisando no meu pé, vamos dizer. Sabe? Sim. Sou gente boa, minhas portas são sempre abertas, falo isso constantemente para os servidores. Primeiro dia como presidente da Câmara, eu passei de setor em setor. Falei, gente, minhas portas estão sempre abertas para vocês. Eu recebo
todo mundo. Pode ser que não naquele momento, porque a agenda nossa é corrida, mas vai lá, pede o horáriozinho, nós vamos atender. Então, assim, isso vale para todos. A imprensa, você que está em casa assistindo a gente, eu tenho horário de atendimento para as pessoas, se querem falar comigo, só entrar em contato, a gente vai fazer o agendamento. Pode não ser no mesmo dia, pode demorar 10 dias, mas nós vamos atender, porque nós precisamos atender. Então, assim, eu sou leve, mas não pisa no meu pé. Porque se pisar piso de volta. Já melhorou bastante, mas nós tínhamos na Câmara até um tempo atrás o ambiente basicamente masculino. Não é? Nós tivemos um avanço importante, tínhamos 2 vereadoras na legislatura passada, é isso, 2, né? A professora Ana Lúcia e a Cris Lau, e hoje nós temos 5. Maior bancada feminina da história de Maringá. Então, isso, já temos um avanço, mas é um ambiente político, ele é majoritariamente masculino, então às vezes tem que falar mais alto lá, presidente? Não, eu não gosto de falar alto, não. Não, mas mais alto eu digo assim, mais firme. Mais firme, em alguns momentos precisa, mas não, eu não acredito que é uma questão de gênero. Não é uma questão de gênero. Eu não gosto de colocar essa posição que por ser mulher eu preciso falar. Não. É no sentido. Deixa eu só me fazer ser entendido aqui, porque às vezes nós homens temos essa mania, né, Juliano? Eu vou falar mais alto e vou calar, ou baixar a voz da mulher. Mas de vez em quando eu já vi a senhora falar um pouco mais firme lá, assim. De vez em quando é necessário. De vez em quando é necessário, é preciso. Então, eu entendo que isso não é por eu ser mulher, né? Então, assim, os homens, eles falam às vezes mais alto com outros homens também. E eu, entende? Então, não é porque eu sou mulher que às vezes a pessoa se sente. Mas se precisar falar firme também, eu falo firme também. Então, assim, tem momentos que a gente tem que ser flexível e tem momentos que a gente precisa ser firme. Então, é esse bom senso que eu busco trazer, esse equilíbrio aqui para a gestão da Câmara. Então, eu converso muito com os vereadores, sempre tem vereador conversando comigo, às vezes é 5, 6 de uma vez que vão lá para conversar, para a gente poder tratar, porque eu sou muito aberta ao diálogo. Para mim, o diálogo é a principal ferramenta. Então, vamos conversar. A senhora é candidata a deputada? Olha, hoje o meu foco é único e exclusivamente a presidência da Câmara de Vereadores. A senhora quer ser prefeita de Maringá um dia? Eu quero. Eu quero. Ela falou que ela é a favor do diálogo, eu estou dialogando com ela aqui, Juliana. São informações que no dia a dia a gente não tem isso, mas é um sonho. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de ser prefeita de Maringá, isso eu tenho desde antes de eu me eleger vereadora, mas eu sou muito focada no que eu estou fazendo. E hoje eu estou focada em ser vereadora e estou presidente da Câmara. A minha energia é 100% nisso. Daqui 8, 12, enfim... 20 anos é uma outra conversa. Mas com essa eleição, com a presidência da Câmara e o grupo que a senhora faz parte, do PP, eu acho que o nome da senhora já está sendo trabalhado para isso no futuro. Não sei, Juliana, eu não conversei com isso com o nosso grupo, mas eu sou uma pessoa de grupo. Eu trabalho com o grupo. Não existe a Major querer. Existe a Major dar o nome à disposição. O meu nome está à disposição. Não, mas o grupo entender que é o melhor nome. Aí é uma construção coletiva com o grupo. Né? Porque dentro do grupo, hoje, tirando... Vamos falar o grupo. O grupo. A senhora pertence ao grupo do prefeito Silvio Barros. Do deputado Ricardo Barros. Sim, isso é algo que é importante a gente frisar, porque eu sempre fui do grupo da família Barros. Sim. Então, desde a minha primeira eleição, lá em 2012, eu saí candidata num partido que apoiou o prefeito Pupim. Então, sempre fui do grupo político, né? E eu acredito que isso é muito importante a gente dizer, ainda mais na política, né? Então, eu tenho um sonho? Tenho, mas isso depende da construção coletiva Tem que estar alinhada com o sonho do grupo também. E eu também tenho, o grupo, e eu tenho que entender se eu estou pronta para isso. Né? Eu tenho claramente que eu não estava pronta para ser vereadora em eleições passadas que eu tinha sido candidata. Hoje, com a vivência que eu tenho, né, e o que eu estou vivenciando, eu entendo que eu não estava pronta antes. Hoje eu estava. Sobre ser prefeita, isso não está sendo nem conversado, cogitado isso agora. Então, assim, é um sonho meu, do meu coração. Não está cogitado, mas a gente entende que o Ricardo Barros, que é o político que pensa lá na frente, ele não está pensando na eleição do ano que vem, ele não está pensando na próxima de prefeito, ele já está lá na outra. Se não tiver mais além. E eu digo que eu não vejo o nome, por exemplo, Silvio, ele pode ser reeleito na próxima eleição. E para por aí. O Ricardo não vai ser candidato a prefeito de Maringá. Cida, eu acho que ela não retorna para a política para isso. A Maria Vitória, eu acho que ela pode pleitear mais isso lá para a capital do estado. E de quem está em volta da família e dentro do grupo, eu não vejo
muitas pessoas que, mesmo estando ali na política, qualificadas para serem prefeito de Maringá. E eu arremato aqui dizendo o seguinte, a senhora tem o que a maioria não tem, que é a pouca idade. Isso é um ponto favorável. Pouca idade e depende a do firmeza. referencial. Não. O pouca idade que eu digo assim, porque o grupo é formado por pessoas... A senhora tem algum problema de falar a idade? Não, eu tenho 35 anos. Ela é mais nova do que nós dois, Juliana. Eu tô dizendo... É isso que eu tô dizendo. O que eu tô querendo dizer é o seguinte... Eu tenho muito feijão com arroz pra comer ainda pra poder ser prefeito de Maringá. O que eu disse é o seguinte, e não quis desmerecer a idade, pelo contrário. Eu quis dizer o seguinte, dentro dos cabeceiras do grupo, a senhora é a que tem mais futuro pela frente. Eu não vejo nos outros vereadores, e nem aqueles que se candidataram pelo PP ou pelos partidos que apoiam, alguém com um posicionamento firme que possa ser prefeito de Maringá um dia. Eles podem ser vereadores por muitas e muitas legislaturas, mas ao posto de prefeito... O perfil, né, Juliana? O perfil, né, é diferente. Olha isso. A senhora sai daqui com esse... Tô saindo aqui. É verdade. Agradeço, e não é né? que eu concordo com tudo que a senhora faz na Câmara, porque não, a senhora sabe que de vez em quando nós dá Meu Deus! Aí o Ricardo manda mensagem e fala, viu, tem uma nota de retorno. Eu falei, não precisa se preocupar com ofício, com justiça, pode mandar direto no WhatsApp. Eu falei, ó... O Ricardo é assessor. O Ricardo falando assessor. do Ricardo Barros, tu vai falar o Ricardo Barros, não, virou uma confusão. É o Ricardo assessor que está acompanhando. O Ricardo é assessor de comunicação. Eu falei, olha, e eu falo, mas eu não vou mudar minha opinião. Mas eu falo, claro. Porque é o direito do posicionamento, a resposta sem problema Mas algum. tem que respeitar o contraditório. Isso. Mas é realmente isso. Eu não vejo dentro do grupo pessoas com esse perfil para disputar uma prefeitura futuramente. E outra, administrar Maringá não é para qualquer um mesmo. E na minha opinião, com o Juliano, morador aqui de Maringá, e nem como comunicador, a gente viu isso na mudança de Silvio Pupim para Ulisses Maia. Que a gente foi de um patamar para lá embaixo e agora estamos tentando juntar os cacos para voltar a Maringá a ser aquela cidade que vinha na frente das outras. Maringá era copiada, Maringá passou a copiar os outros. É importante a gente falar sobre esse assunto, Juliano, porque assim, a gente precisa reconhecer quantas vezes foram necessárias, o quanto a família Barros foi e é importante para Maringá. Não precisa gostar dos caras. Não precisa gostar, você pode não votar, mas a gente precisa reconhecer o trabalho que eles fizeram aqui em Maringá, desde o Silvio Pai. Gente, pra vocês terem uma noção, é um grupo que... Eu, na inauguração do Hospital da Criança, de uns leitos, no domingo passado, eu falei, para a gente poder ter política pública eficiente, que de fato vai resolver, que não vai ser manchete, mas vai resolver o problema das pessoas, precisa de duas coisas. Coragem e decisão política. E isso a família Barros tem. A gente não pode negar de maneira nenhuma. Você fica em cima do muro em momento algum? Não fico. O prefeito Silvio Barros Pai foi quem fez todo o sistema de esgoto de Maringá, do centro de Maringá. Se não é ele, não tem prédio em Maringá. E isso custou a reeleição dele. Porque é uma obra que fica embaixo da terra, ninguém vê. Exatamente. Mas ele fez. Fala que é obra que político nenhum gosta de fazer. Político nenhum gosta de fazer, mas ele foi lá e fez. O Silvio Pai foi quem abriu. A JK passava no meio do Bosque 2 ali, foi ele que decidiu abrir aquilo. O Ricardo foi o prefeito de Maringá que duplicou a Morangueira em 1990. Senão a Morangueira ia ser até hoje uma via de uma mão só. Então nós precisamos reconhecer isso. O Silvio Barros... E lá em 90 não precisava ter pista dupla, né? Não precisava, para 90 mas não ele precisava. sabia que depois de 15, 20 anos ia precisar. Então isso é uma gestão que pensa no futuro da cidade, que tenha coragem e a decisão política de fazer o que precisa ser feito. O Ricardo tirou o pátio de manobras do trem do centro da cidade. O Silvio e o Ricardo rebaixaram a linha férrea em Maringá. O rebaixamento... É um metrô de 7 quilômetros que já está construído em Maringá. Que já tem a estação pronta. Que já tem a estação pronta, terminal intermodal de Maringá. Quando o prefeito anunciou semana passada que no futuro, daqui pelo menos 10 anos, vamos ter uma estação aero-rodoferroviária no aeroporto de Maringá, eu não ri. Eu não ri porque, assim, parece coisa de maluco, mas você imaginar que o trem passa debaixo da cidade também é coisa de maluco, não é? E no centro da cidade, e lá atrás, eu imagino, eu não estava aqui, mas eu imagino que quando alguém disse, olha, vamos passar o trem debaixo da cidade, alguém também riu.
Então eu não ri quando disse que a ideia é fazer uma estação lá no aeroporto para o trem vir para o centro da cidade, porque eu respeitei aí, porque eles têm uma ideia de futuro. Ô, Márcio, até porque está sendo estudado e conversado para criar-se uma metrópole aqui da região, que vai pegar Maringá, Londrina, tudo. E existe a intenção de voltar o trem pé vermelho, que vai sair de Paysandu, passa nosso aeroporto, passa Marialva, Mandaguari, Londrina. Mais de 600 milhões de reais. Então, Maringá hoje já tem um metrô de quase 10 quilômetros que corta a cidade para isso. No terminal, lá embaixo, subterrâneo, você não vê, eu não vejo, mas está pronto. Toda a estrutura para poder fazer um metrô na cidade. Estação, vai já tá uma pronto, estação, vai fazer acabamento. Entende? Porque não tem como a gente fazer o metrô depois que já estava construído o negócio, gente. Então, e até vou falar sobre isso, porque na eleição de 2016... Quando foi eleito o Ulisses, eu lembro que as pessoas disseram que o terminal era mentira, que só tinha tapume, que não se fazia. Gente, estava se construindo a estação de metrô, por isso que ninguém via na parte de cima, porque primeiro tem que fazer a parte de baixo. É uma lógica, né? É uma lógica. Então, eu lembro que eu fiquei indignada. Eu sei vereador naquela época, eu fiquei indignada com isso. Mas, enfim, então você pode não gostar da família Barro, você pode ter suas restrições, mas você não pode negar o resultado e o que eles fazem por Maringá. Sim, com certeza. Agradecer a presença da presidente aqui, né, Juliano? Eu achei que o bate-papo duraria uns 15 minutinhos, mas... Durou um pouquinho mais, né? E ainda atrasamos toda a agenda dela, a assessoria está desesperada aqui. E ainda ficou coisas ainda para perguntar, viu? A gente volta sempre que vocês quiserem. Tem um projeto exatamente. que eu vi pelo nome, não é um projeto, só vi a informação aqui, a primeira informação do tal do name rights para alguns espaços públicos. Quem sabe o que é isso, já vê, por exemplo, em locais privados, vamos lá, todo mundo já vê nome de estádio. O clube não tem mais despesa com o estádio, porque ele vende o nome em troca da publicidade. Maringá, eu acho que tem muitos espaços que aí a prefeitura não consegue cuidar, por conta de gastos, essa burocracia toda. E esse name rights, trocando essa publicidade pela manutenção do espaço, eu acho que é algo muito interessante. E não é só troca de nome, não. Pode pagar, é onerosa. Também. Eles podem pagar para a prefeitura para poder usar. O terminal intermodal, na minha opinião, poderia ser um ponto a se passar a ter o name rights, como, por exemplo, em São Paulo tem as estações de metrô. O aeroporto também, porque o nosso aeroporto vai bombar. Também. Viu? A própria rodoviária, vai continuar bombando, porque já ultrapassamos. Lá em São Paulo tem lá, Consolação Pernambucanas. Em Curitiba, o Parque do Barigui tem, dentro do Barigui, a gente tem estádios de futebol, a gente pode ter teatros, né? É uma forma de modernizar a gestão pública. Gente, a prefeitura, o poder público precisa atuar em áreas que são essenciais: saúde, segurança, educação. Porque ela pode ter foco em algumas coisas e em outras estão bem cuidadas ali. Então, esse recurso que a prefeitura às vezes dispensa, né? Ela despende do bolso dela para poder fazer a manutenção de alguns locais e tal, ela vai deixar de aplicar nisso, vai deixar a iniciativa privada investir em melhoria, modernização, enfim, em tudo que precisa ser feito, certo? E ela vai poder usar esse recurso que ela utilizava para essa manutenção e reaplicar em saúde, educação e segurança. Então, é uma forma de modernizar. Nós já estamos atrasados em não ter isso em Maringá. Mas a gente está agora, esse projeto de lei de nossa autoria está na Comissão de Constituição e Justiça, tem parecer positivo do Projur da Câmara. A comissão entendeu e pediu um ofício à Prefeitura para a Prefeitura se pronunciar em relação a isso. Nós não estamos criando despesa para o Executivo, a gente está dando a possibilidade da Prefeitura, se quiser, fazer esse tipo de serviço. Então, é uma forma de modernizar e aí colocar dinheiro no bolso da Prefeitura para poder reverter para as pessoas. Maravilha. Obrigado, presidente Major Capdebosque. Falei que não era difícil. Capdebosque. Eu li aqui um monte de vezes, mas consegui. Obrigado pela visita, obrigado pelo bate-papo. Bom final de semana, aproveita, recesso. Vocês não gostam que falam férias, é férias. Mas é recesso. Pra quem, já volta. Juliano? Porque a minha agenda tá bombando. Final de semana vem de manhã, tarde à noite, todo dia, manhã, tarde à noite. A gente tá em recesso de sessão, mas a Câmara funciona normalmente. Todos os setores da Câmara funcionam, os vereadores atendem as pessoas da mesma forma. Você pode ir lá na Câmara procurar que eu estarei lá. Então, assim, a gente continua atendendo. É um momento que a gente consegue ir mais para a base, mais para os bairros, né? Que às vezes, durante o período de sessão ordinária, a gente fica um pouco mais preso na Câmara, né? Então é um período que o trabalho ele muda um pouquinho.
sai um pouquinho da plenária e vai mais para a base, mais para perto das pessoas. Entendi. Obrigado, Major. Para finalizar, vamos criar algo aqui. Se a senhora topar, tudo bem. Se a senhora não topar, não tem problema. Vou criar algo aqui. A gente está trazendo todos os vereadores. Já vieram aqui Mário Verri, Luiz Akemi Nishimori, Luiz Neto, Guilherme Machado. Isso, né? E a Major seria a próxima. A gente teve que desmarcar. Quem a senhora acha que devemos trazer aqui na próxima? Aí nós vamos perguntar para os demais também. Semana que vem. Vai. A próxima é semana que vem já. Pra próxima, já. A senhora não está escalando, a senhora está sugerindo. Mas é lógico que a gente vai fazer a pressão. O presidente disse que você... Nós vamos chamar todos. Olha, o Guilherme Machado, ele pode aproveitar o momento de falar sobre não, a já lei. veio. Já veio. O Lemuel salvando vidas, o Flávio Mantovani, o bom nome. O Flávio Mantovani pode se encaixar com a questão do trabalho da PPP, né? Que já está bem no final. Aproveitar nesse momento que a gente solicitou da auditoria em relação a isso e pode convidá-lo. Ou podemos até esperar terminar o trabalho do PPP e ele vir aqui para falar da comissão. Então vamos lá. Presidente, todos os vereadores, o Odair, o Lemuel... A senhora tem 22 lá para indicar, eu sei, mas o Flávio seria um... O Flávio é um bom nome. Então pronto. Eu só queria esse corte para falar, o Flávio, aí, você não vai vir? O presidente disse que era um bom nome. Aí, semana que vem, ele vem aqui para falar com a gente. Não, ele vem sim. O Flávio não corre. O Flávio não corre. O duro, se ele correr atrás de nós, que esses dias eu passei a ver ele fazendo academia lá, se ele correr atrás de nós, nós estamos ralados, eu vi ele correndo atrás do mosquito da dengue, esses dias na rede social dele também, né? Com um macarrão na mão, batendo no mosquito da dengue, assim. E o Flávio tá trazendo um Nelson Piscina pros vídeos dele, viu? Tá ficando muito bom. E parabéns à assessoria do Flávio, eu vi isso tá muito criativo, tá muito bom. Obrigado, gente, obrigada pela oportunidade. É um prazer conversar com vocês. Meu Instagram é Major Maringá. Major, M-A-J-O. Major Maringá. Entra lá, pode mandar dúvida, sugestão, crítica, puxão de orelha. Vai ser um prazer responder vocês, viu? Até mais, obrigado. Ainda bem que ela trocou o Captebosque por Maringá, né? Major Maringá fica muito mais fácil. Que jeito que soleta sobre o nome dele. É difícil, hein? Obrigado, Márcio, pela participação. Assessoria também aí da presidente Major batendo papo com a gente aqui no rádio e também no nosso YouTube, agora 10h26. Pinga Fogo FM. Você ouve, você confia. Atenção você que está com o nome sujo e